Eu não acho que é pecado comer, beber e divertir-se. Eu não acho que é pecado. Sabe o que eu acho que é pecado? Eu vou te dizer o que eu acho que é pecado. É pecado celebrar em dia de vergonha. É pecado celebrar em dia de luta espiritual. É pecado celebrar num momento em que não era para eles fazerem churrasco, era para eles se vestirem com pano de saco e cinza e meter a cara no chão e falar: Deus, onde é que a gente estava com a cabeça? Sabe por que a igreja brasileira não aguentaria pressões? Porque a igreja brasileira inverteu os seus valores. Era para a gente estar pedindo perdão a Deus e a gente está celebrando todo final de semana. Era para a gente estar pedindo a Deus para renovar caráter. A gente criou um mercado e a gente está escravo dele. Vamos celebrar. É o tempo todo celebrando. No Brasil, vamos celebrar. Aí fizeram uma pesquisa recente que 70% dos integrantes do sistema prisional brasileiro vêm da igreja evangélica do Brasil. Vamos celebrar. Ou seja, estamos povoando a terra. Vamos celebrar. Pesquisaram recentemente numa parada gay, fonte segura. Começaram a perguntar para os participantes da parada gay: qual a religião dos seus pais? Mais de 50% responderam o quê? Vamos celebrar, gente. A gente está povoando tudo quanto é parada. Vamos celebrar. A igreja brasileira é maravilhosa. Nós estamos na melhor fase de celebração. Nós só temos motivo para levantar a mão para cima e assar churrasco. Vamos celebrar, está tudo dominado. Vamos celebrar. Uma autora de novela esses dias foi confrontada por uma repórter não crente. Falou assim: a sua novela... Aquilo não é uma autora, aquilo é uma legião. A sua novela, ela tem um nome com alusão espírita, Salve Jorge. Você não tem preocupação com o mercado evangélico, 40% da população brasileira, que é uma fatia importante a se preocupar. Ela riu. Ela falou assim: o público evangélico é o meu público mais fiel. Vamos celebrar, gente. Vamos celebrar. Crente é noveleiro, viciado em Big Brother. Vamos celebrar. Nós temos mais motivos, gente, para a gente se ajoelhar e falar: Deus, o que eu estava fazendo com o evangelho? Que eu não percebi. Que eu estava completamente vendido, achando que eu era crente. Mas eu não aguentaria nenhuma pressão contra mim. O meu evangelho é frágil. O evangelho é fraco. Foi nessa conclusão que eu cheguei naquele avião, naquele dia. E eu só estou aqui cumprindo uma ordem que Deus me deu. Eu queria pregar esperança. Eu queria pregar outra coisa para você. Mas Deus está muito preocupado com você para deixar que eu faça qualquer outra micagem aqui que não seja essa palavra. Então eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E eu vou te falar mais duas coisas finais para terminar. É só para terminar. Duas palavras finais. Rafael já vai vir aqui. Duas palavras finais. Só que eu queria que você ouvisse essas palavras com os olhos fechados. Já orando, já pedindo perdão a Deus, já se arrependendo. Eu quero te contar duas coisas. A primeira coisa que eu quero te contar. Eu te falei aqui que eu fui missionário na China há alguns anos. Essa história de Mohammed não é só de Mohammed, é a história de muitos cristãos perseguidos no mundo. Eu conheci uma menina lá, na China, uma jovem, líder. Ela trabalhou como minha tradutora lá, jovenzinha. Infelizmente, eu acho que essa moça já não está mais entre nós. Ela nunca mais fez contato conosco. Um dia eu estava conversando com ela na cidade de maior perseguição na região dela. O pai dela tinha expulsado ela de casa, igual Mohammed, líder do Partido Comunista na província. Aquela menina fugindo de uma casa para outra, de casa de amiga para casa de amiga, enfim. A polícia foi atrás dela, bateu nela uma vez. Aí eu, sabendo disso tudo, eu virei para ela e falei assim: querida, me diz uma coisa aqui, eu preciso entender. Você não tem medo de morrer, não?
E ela sorriu. Porque perguntas idiotas merecem um sorriso. E ela me respondeu com uma frase, irmãos, que até hoje não me deixa dormir direito. Eu já acordei muitas noites suando por causa da frase dessa menina. Eu lembro dela falando, eu lembro da boca dela proferindo a palavra e sorrindo. Eu perguntei, você não tem medo de morrer, não? Ela falou, não, pastor, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de desobedecer o meu Deus. Portanto, a primeira coisa que eu quero te falar agora nesse final é a seguinte, presta atenção em mim, mesmo com os olhos fechados, presta atenção em mim. Você é a igreja brasileira. Então você não precisa ter medo de morrer. Pode ficar tranquilo que está tudo dominado. Agora eu estou falando sério. A igreja brasileira nesse momento é a igreja com o menor risco de perseguição religiosa no mundo. É mais fácil aflorar uma perseguição religiosa nos Estados Unidos da América do que aqui. Pode ficar tranquilo, não existe qualquer tendência para que isso aconteça. Você está livre disso. Pode haver um caso isolado ou outro, mas não será sistêmico aqui. Portanto, você vai sair desse culto, você vai entrar no seu carro ou no seu ônibus para ir para casa, não vai aparecer um maluco com a metralhadora na mão dizendo nega Jesus ou morre. Ele pode te abordar com a arma por outro motivo, mas não vai ser pela sua fé. Você está seguro, você não precisa ter medo de morrer. Glória a Deus por isso, estamos num país livre. Você precisa então ter medo de outra coisa. Eu vou te dar uma lista de coisas para você ter medo aqui agora. Você tem que ter medo de desobedecer a Deus. Você tem que ter medo de ser irrelevante na sua geração. Eu vou te dar coisa para você se preocupar aqui, se desesperar. Você tem que ter medo de todo sábado ter que ir no apelo para redimir um compromisso que você fez e não cumpriu sábado passado. Você tem que morrer de medo de daqui a um ano as suas causas de oração serem as mesmas, porque nada melhorou na sua vida, não houve progresso. Você tem que se borrar de medo. Você tem toda a razão do mundo para ter medo da sua família continuar a mesma nhaca daqui 6 meses que ela é agora. E a culpa é sua. Você tem todo o motivo do mundo para ter medo disso. Quer ver uma coisa legal para você ter medo? Eu vou te dizer uma coisa legal para você ter medo. Lá no seu trabalho, que você reclama, que está lá, reclama o tempo todo, fica dizendo para todo mundo lá dentro que está orando para sair de lá. Você é amargo, azedo, uma cara ruim. Quando uma pessoa lá no seu trabalho precisa de uma palavra legal, do ânimo, do encorajamento, ela não procura você, porque você é azedo, você é amargo. Ela procura um homossexual espírita que tem lá, que ele é muito melhor de vida do que você. Tenha medo disso agora. Não precisa ter medo de morrer. Não precisa ter medo de viver como se Cristo não tivesse morrido. Ou tivesse morrido por nada.